E sendo, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, são as portas fechadas, trancadas, do lugar em que os discípulos estavam por medo dos judeus, apareceu Jesus no meio deles. Apareceu Jesus no meio deles e disse: paz seja convosco. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Quem trouxe uma Bíblia, diga: eu trouxe. Abra comigo a sua Bíblia, do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Farei a leitura de 2 versículos da palavra de Deus. Diz-nos assim a palavra de Deus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Repita após mim e diga assim: porque habita convosco e estará em vós. Para gravar bem na sua mente, vamos de novo: porque habita convosco e habitará em vós. Amém. Pode sentar, irmãos. Muito obrigado. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Queridos irmãos e irmãs, a minha gratidão a Deus em retornar a esta igreja. Já tem alguns anos que eu não venho aqui cultuar ao Senhor junto com vocês. E hoje, a convite do meu amigo pastor Genil, que Deus continue abençoando o senhor, a sua família, a esposa, a minha esposa, Deus abençoe toda a família pastoral desta igreja. Muito obrigado pelo convite, pastor. Aos obreiros aqui na minha retaguarda, servos de Deus, todos. A gente se conhece aí, já tomamos um café junto em algum momento, né? Deus abençoe a todos vocês. Amém, irmãos? A toda a igreja, as irmãs, os jovens, adolescentes, crianças, varões, Deus abençoe todos vocês. Ao irmão do teclado, seria possível, filho, você fazer umas notinhas aí para ajudar o pregador? É que o pregador é mais ou menos, irmãos. Tem que ter uma musiquinha aqui para ajudar. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão aqui ainda ou não? Amém. Muito bem. A minha esposa não veio comigo, irmãos. E eu quero já testificar aquilo que Deus tem feito. A minha sogra, ela esteve internada por 15 dias. Hoje, exatamente, faz 15 dias que ela foi internada. E hoje, no horário de visita, para a glória de Deus, ela teve alta. Glória a Deus. E está em casa. A minha esposa ficou lá curtindo, né? Fica aí, curta um pouco. Quem tem sua mãe, seu pai, que cuide, zele com amor, com carinho, e tudo isso passa. Tudo isso passa, e depois que passar, não tem mais como voltar atrás. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Eu venho esta noite trazer uma palavra de Deus para que você possa receber esta palavra e sair daqui pensando sobre algumas coisas. Primeiro, que o texto que nós lemos nos apresenta Jesus como aquele que não nos deixaria. Ele disse que haveria uma mudança, a chave ia virar, porque até então Jesus estava com eles, e agora Jesus vai precisar ir ao Pai, e Jesus então diz que não os deixariam sozinhos, mas que enviaria outro
Outro, a palavra grega é alós. Alós é da mesma espécie, ou do mesmo tipo. Jesus disse: eu enviarei outro Consolador. Consolador é Paracletos, do grego, daquilo que diz respeito àquele que advoga, aquele que consola, que conforta, aquele que ajuda. A igreja de Jesus Cristo, nesses últimos dias, não é a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, porque essa é a igreja dos mormons, né, irmãos? Vocês sabem que existe a igreja dos mormons, chama-se Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cujo vulgo é a igreja de mormons. Não é dessa que estou falando da igreja que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, que se reuniu na noite deste dia para participar do sangue do corpo do Senhor. Essa igreja, ela vive os seus momentos, e ela passa por temporadas, e dentro desses momentos e dessas temporadas que a igreja vive, nós vamos nos adaptando e nos adequando a cada momento em que vivenciamos. Quem não lembra aqui do período dos louvores da igreja, né? Dos corinhos de fogo. Quem é da época dos corinhos de fogo aqui? Levante a mão. É uma necessidade tão grande que isso era manifestado em nossas pregações e também nos nossos louvores. Os louvores falavam da volta de Jesus. As pregações eram sobre a volta de Jesus. Essa igreja atual, ela tanto não prega mais sobre a volta de Jesus, como também não canta mais sobre a volta de Jesus. E não bastasse isso, e sabendo que vocês são uma igreja que gosta de Bíblia, e que são daqueles que estudam a palavra, também quero levantar esse alerta. Nós nos perdemos na nossa teologia. A teologia, ela não foi sempre parte da igreja. Vou explicar para vocês. Quando os apóstolos, quando os escritores dos livros da Bíblia, Pedro, João, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, Judas, esses homens, eles vão escrever em seus textos. Eles nunca imaginaram que aquelas cartas ou livros iriam tomar uma proporção na medida que é hoje. Com o passar do tempo, a igreja começa a experimentar o ingresso dos hereges dentro dela. E o que é a heresia dentro da igreja? São aqueles que entram em nosso meio, e dizendo-se doutores, conhecedores da palavra, vão impregnando filosofias e teorias humanas em nosso meio, de modo que quando o pastor dá por conta, nós já estamos perdidos nos nossos ensinos. Então, a ideia de teologia sistemática ou dogmática, ela não nasce na origem da igreja, ela vem com a ideia dos apologistas de combaterem as heresias dentro da igreja. Então criou-se as doutrinas sistemáticas. Vou citar uma delas e não posso me alongar porque o tempo não nos permite. Mas, por exemplo, a nossa cristologia. Quem conhece esse termo, levante a mão. Cristologia. Olha que palavra, é bonita ou não é, obreiro? Cristologia. A nossa cristologia trata em especial da pessoa de Jesus.
Na cristologia nós aprendemos o Cristo pré-existente, o Cristo que se manifesta e que se revela, e o Cristo escatológico que virá para arrebatar a igreja. Então são três aspectos da teologia, da cristologia. A cristologia também revela os aspectos da natureza de Cristo, o Cristo humano e o Cristo divino. Então, quando os escritores estão escrevendo o Novo Testamento, em tempo algum eles se preocuparam com esse tipo de situação, se Jesus é humano ou se ele é divino. Eles apenas escreveram que ele é Deus, e ele é Deus por excelência. Quando Paulo escreve, disse que sobre ele habitou toda a plenitude de Deus. Quando Paulo escreve, ele não pensa numa cristologia, como muitos teólogos dizem, porque na cristologia paulina, não, Paulo não está preocupado com cristologia. Ele simplesmente diz, e sendo ele mesmo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, e nesta forma de homem, ele vai dentro de uma obediência até a morte, e morte de cruz. Aí quando Paulo vai trazendo isso para a igreja, combatendo as heresias que lá estavam instauradas, ele diz, mas Deus o exaltou soberanamente, e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao poder do nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e confessem que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. E nós mergulhamos nas nossas filosofias e teologias, e a igreja que está agora mergulhada no conhecimento da Bíblia está inserida nesse contexto teológico, e nós trouxemos tanta logia para dentro da igreja que nos esquecemos da pessoa do Espírito Santo. Oh glória! Aleluia! Oh aleluia! Os nossos cultos são vazios. O nosso culto coletivo é vazio demais. O nosso culto individual é vazio demais. Nós não temos mais o culto como nós tínhamos antes das logias. Oh glória! Os nossos cultos, irmãos, mas parecem um show. Os nossos cultos agora assumiram papéis de... Como é que chama aquele pessoal que faz piada, gente? Me ajuda aí. Stand-up. Olha que palavra bonita. Eu sou maduro, nem sei falar essa palavra. Os nossos cultos viraram stand-ups, pastores piadistas fazendo o povo rir. A igreja não precisa de piadistas, senhores e senhoras. A igreja precisa de homens e mulheres de uma unção extraordinária, ao nível de um dos nomes da igreja chamado Jonathan Edwards. Este homem pregava um sermão para uma plateia em um teatro, e ele, sendo muito tímido, não conseguia olhar na face da plateia, e ele pregava o seu sermão, e o seu sermão encobria o seu rosto, e algumas testemunhas dizem que se desviavam para observar o rosto de Jonathan Edwards. Mas quando conseguiam, não viam o seu rosto normal, mas como que brilhando, como se fosse o rosto de um anjo. E ao ouvir esses sermões, as multidões, e um deles muito famoso, chamado Pecadores na mão de um Deus irado,
aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Irmãos, isso não é palavra de homens, é palavra de Deus. E foi Jesus que disse, escute o que ele disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que eu fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, ou não pode, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O problema dessa igreja é que essa igreja vem ao culto e se apresentar para o Deus dos vossos pais. Eu não ouço mais jovens testificarem esses testemunhos igual o pastor Nilson aqui deu, de que foi assaltado e clamou o sangue de Jesus e a bala não saiu. Mas uma geração não muito distante tinha vários desses testemunhos para contar. A geração de hoje é a geração que vem ao culto para apresentar um culto ao Deus de seus pais. Mas o propósito de Deus não é que nós apresentemos um culto ao Deus de nossos pais, mas ao nosso Deus. Aleluia. A fé e a vivência com Deus não é passada por herança de geração a geração, senhores. A fé e a vivência com Deus é experimentada individualmente no seu tempo, no seu lugar. Aleluia. E na sua hora. O movimento do Espírito caminha como a igreja. Vocês pensam, irmãos, que a igreja ela começou cantando esses hinos que nós cantamos? Vocês pensam que a igreja cantava o hino da harpa? A harpa veio com as Assembleias de Deus, já século XIX. O culto nunca precisou sequer dos hinos da harpa, que são belos, por sinal. Mas hoje, se o culto não tiver o worship, não serve. Tem que ter worship para nós ficar assim. E alguém olhar e dizer assim: olha como ele está cheio, olha como ela está cheia. Pensa num homem branco chamado Parrã, que está propagando um movimento espiritual na rua Azusa, e um negro cego de um olho que não podia entrar na sala por conta do movimento antinegro na América. E ele diz: se eu não posso entrar na sala, ao menos me permita ficar no corredor para ouvir as pregações. E não é que Jesus encheu o Ilha Simon do Espírito Santo, pastor? Alguns ensinam que Daniel Berg e Gunnar Wigner experimentaram o movimento na rua Azusa. Não, senhores. Rua Azusa foi a explosão do movimento. Mas o movimento pentecostal ele já vem com os batistas do sul, ao sul dos Estados Unidos. E é lá que Daniel Berg e Gunnar Wigner experimentam
o batismo do Espírito Santo. E essa igreja começa a ser guiada pelo Espírito Santo. Num movimento, irmãos, que quando alguém, a igreja, o pastor precisava de um missionário, sabe o que eles faziam? Eles dobravam os joelhos e iam para a oração. Se Deus batizasse o irmão com o Espírito Santo, como o senhor chama? Edmar. Irmão Edmar, se Deus batizasse o senhor com o Espírito Santo numa reunião dessa, e o senhor falasse uma língua tipo assim, ó, sayonara, o presidente da igreja olhava para o senhor e dizia: o Espírito Santo quer levar o irmão Edmar para o Japão. Se alguém fosse batizado com o Espírito Santo e falasse, por exemplo, assim, good night, o Espírito Santo é um missionário dessa igreja para a América. E conforme a língua que eles ouviam assemelhava ao idioma, e a semelhança daquele idioma era um lugar geográfico, então o Espírito Santo teria enviado um missionário. Ali não tinha igreja para acolher ele, ali não tinha salário, ali não tinha nada, mas ele ia. Aleluia. Mas hoje, irmãos, quando nós precisamos de um missionário, a gente liga para o pastor e diz assim: pastor, o senhor não tem um homem aí que gosta de missões? E o Espírito Santo foi deixado. No livro de Atos não tem um missionário que for enviado sem a direção do Espírito Santo. E nós, irmãos, encharcamos a igreja com as nossas logias, e agora não tem mais importância o Espírito Santo na igreja. Por que Jesus falou assim: eu vou rogar ao Pai e Ele vai mandar outro Consolador, eu pedirei e Ele vai mandar o Espírito Santo para que esteja convosco? Glória a Deus, Porque não existe filosofia humana que transforme vidas. Só o Espírito Santo liberta o homem. Só o Espírito Santo tem poder de transformar um prostituto num homem de Deus. Só o Espírito Santo tem o poder de transformar uma prostituta num homem de Deus. Só o Espírito Santo tem o poder de pegar um cara cheio de cocaína e de maconha e limpar o sangue dele e trazer ele para a igreja, fazer dele um pregador do Evangelho. Só o Espírito Santo tem a capacidade de encher um homem com tanta ousadia de graça, ele colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Só o Espírito Santo dará ousadia para alguém entrar dentro da favela e proclamar Jesus como Senhor e Salvador. Só o Espírito Santo dará autoridade para alguém pegar esta palavra e alguém ter coragem de levantar a mão e dizer: eu sou pecador miserável,
deixe isso, Senhor. Eu não vou ficar aqui gritando, esperando para você sentir, não. Quem quiser sentir, sinta. Ele está na casa. Ele está, não é pela intensidade da minha voz, não é pelo volume do meu grito. Ele está na casa. E se você vem de casa por culto hoje, uma semana tribulada, sinta ele aí agora. Sinta o movimento do Espírito ali agora.